Vamos iniciar com oração, amém? Senhor, nós oramos pela ministração do Teu Espírito Santo no nosso coração. Tudo que nós queremos é estar mais próximos do Senhor, com mais de Deus em nós, do temperamento de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, de Sua misericórdia, de Seus dons, de seu fruto, o fruto do Espírito. O que nós não queremos é estarmos duros, insensíveis, já sem amor e misericórdia, por termos nos distanciado do Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor para esta noite, no 10º dia da campanha, no poderoso nome de Jesus. Esse ventilador aqui está uma bênção, pode continuar ligado, mas caso minhas folhas comecem a voar, aí eu vou pedir para alguém desligar. A palavra do Senhor nos ensina que Deus prometeu o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo. Ele prometeu várias vezes no livro de Isaías, nós não veremos, senão gastaria um tempão aqui. Ele também prometeu várias vezes no livro do profeta Ezequiel. Evidentemente que a passagem mais famosa é Joel 2:28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, significa sobre todas as pessoas lavadas e purificadas no sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas salvas. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos, inclui as idosas, sonharão, os jovens, inclui as jovens, terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. O que Deus disse é que Ele derramaria do Espírito Santo sobre toda pessoa salva em Cristo Jesus, independente da idade, pode ser velho, pode ser jovem, independente do gênero, pode ser filho ou filha, idoso, idosa, jovem ou a jovem. Ele derramaria do Espírito Santo sobre todas as pessoas salvas, independente da classe social, independente do nível de escolaridade, mesmo que a pessoa fale português muito errado, mesmo que seja muito, muito pobre ou muito, muito rico, lavado no sangue de Cristo, recebe o Espírito Santo. Essa foi a promessa. É por isso que Jesus falou que o sangue dele é o sangue da nova aliança. E é no contexto da nova aliança que o Senhor prometeu nos dar o Espírito, e pelo Espírito imprimir a sua vontade, a sua lei no nosso coração, havendo esse novo nascimento. Então o Senhor fez essa promessa. É por isso que o apóstolo Paulo escreve mais ou menos assim, eu vou ler já para vocês. Domingo vai regularizar aqui as nossas transmissões, o texto vai ali para a tela, vai ser mais fácil de acompanhar. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, quando nós ouvimos e cremos no evangelho que nos salvou, o evangelho que nos salvou, a boa nova pré-anunciada pelos profetas é Jesus, o verdadeiramente Deus, que tornou-se verdadeiramente homem, imaculado, e morreu por nós ali na cruz. Quando vocês ouviram e creram no evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ele fala selados, ele está dizendo, quando vocês ouviram, creram, se tornaram crentes, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa porque ele foi prometido. Foi prometido Isaías, Ezequiel, Joel, possivelmente outros textos, os quais não estou lembrando, mas ele foi prometido várias vezes. Nesse sentido, ele é o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram, quando vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem como ser crente, ter confessado Jesus como Senhor e Salvador, o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem em seguida ter recebido o Espírito,
pois é pelo Espírito que nós temos o novo nascimento, que nós temos agora inclinação para as coisas de Deus, ainda que o pecado ainda milite contra o Espírito Santo que está em nós. Quando ouvimos e cremos no Evangelho que nos salvou, Efésios 1:13, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13, e o próximo verso, Efésios 1:14, ele é a garantia da nossa herança no dia da redenção ou até a redenção, que é, referindo-se ao Espírito, a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ser selado com o Espírito Santo da promessa é a mesma coisa que dizer que Deus está dizendo: eu o recebi como filho e filha, eu perdoei os pecados por causa de Jesus, ele foi comprado com o sangue de Cristo, ele é meu, por isso eu dou o Espírito Santo da promessa. Tendo recebido o Espírito Santo da promessa, é a mesma coisa que dizer que nós estamos selados. Existe um selo de garantia, o selo da promessa é o selo da garantia, que toda a nossa herança em Cristo está assegurada. Toda a nossa plena redenção contra o pecado, o diabo e a morte, toda a nossa redenção contra o pecado, o diabo e a morte está garantida porque somos salvos em Cristo Jesus, e o selo da promessa é o selo da garantia que nós somos salvos. Quem é salvo e tem o Espírito Santo, está garantido que ele é salvo e vai entrar na plenitude da redenção de Deus. Todo salvo que tem o Espírito Santo está garantido que quando a 7ª trombeta tocar, ele vai ser arrebatado, porque ele é lavado no sangue de Cristo e ele está selado com o Espírito da promessa. Quando a 7ª trombeta tocar, se ele estiver no paraíso, ele vai ressuscitar e receber um corpo celestial em poder, em glória, sem fraqueza, encontrando-se com a igreja que também está recebendo este corpo nas alturas com o Senhor. O Espírito Santo da promessa é para todos os salvos. O Espírito Santo da promessa também é o selo da garantia que nós temos em Cristo, plena redenção, vida eterna. E quando nós temos o Espírito Santo da promessa, nós temos Deus. Muita atenção aqui agora. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, isso é bem claro. Mas eles são inseparáveis. Eles são indivisíveis na única natureza divina existente. O Pai está sempre no Filho, ambos no Espírito e vice-versa. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos recebendo Deus em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos recebendo a Trindade em nós, pois eles são inseparáveis. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos recebendo a promessa de Jesus: estarei sempre convosco, pois é através do Espírito Santo que Ele está conosco. Quando recebemos o Espírito Santo, estamos recebendo a promessa que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o Trino Deus. Jesus disse: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Ele volta através da pessoa do Espírito Santo. Ele disse que ia morar em nós, a despeito dele estar nas regiões celestiais e voltar em grande poder e glória, pela unidade de pessoas da Trindade, ele mora em nós, ele prometeu morar em nós, e ele mora em nós pelo Espírito Santo. João 14:23, aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus disse que quem o ama, o Pai também o ama.
que quem o ama, o Pai o ama, Ele também ama, e ambos moram na pessoa. Ambos moram na pessoa através da pessoa do Espírito Santo. Quando nós recebemos o selo da promessa, que é o Espírito Santo, nós recebemos Deus de maneira muito branda, senão a gente já caía morto aqui mesmo. A gente não pode suportar Deus no esplendor de sua glória. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos Deus. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e o texto é iluminado, ele está sendo iluminado pelo Espírito Santo, ele está sendo iluminado por Deus. Quando Deus milagrosamente nos dá os dons, quer seja sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, ou quer seja servir, ensinar, exortar com dedicação, como está em Romanos 12, quer seja contribuir com generosidade, está em Romanos 12, quer seja administrar com zelo a obra de Deus, está em Romanos 12, quer seja obras de misericórdia, com alegria, ajudar o pobre, os necessitados com alegria, também é dom do Espírito, e há outros dons não mencionados, e muitos outros dons. Quando nós recebemos esses dons do Espírito Santo, nós estamos recebendo dons de Deus. Significa que quanto mais cheios do Espírito, mais cheios de Deus. Quanto mais próximos do Espírito, mais próximos de Deus. Quanto mais cheios do Espírito, mais similares a Deus seremos. Seremos mais bondosos, mais amorosos, mais compassivos, mais misericordiosos, menos pecadores, menos briguentos, menos encrenqueiros, menos desonestos, menos mentirosos, seremos mais santos. Quanto mais do Espírito Santo em nós, mais santidade em nós. Quanto mais do Espírito Santo, mais Deus em nós. Quanto mais do Espírito Santo, mais capacidades de Deus, mais sensibilidade para Deus. Quanto mais do Espírito Santo, mais alegria com a presença de Deus. Quanto mais Espírito Santo, mais alegria em louvar. Louvar não fica pesado. Quanto mais Espírito Santo, mais prazer em orar. Orar não fica pesado. Quanto mais Espírito Santo, mais desejo da Bíblia. Ler a Bíblia não fica pesado. Quanto mais Espírito Santo, mais com o povo de Deus, mais na igreja, mais no culto, mais na obra de Deus, e será natural. Quanto menos Espírito Santo, mais dureza, mais frieza, mais desânimo, menos bondade, menos misericórdia, menos amabilidade, menos devoção, menos alegria na oração, menos alegria no louvor, menos alegria na Bíblia, menos alegria nas Escrituras, nos cultos, na obra de Deus e no plano de Deus. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de Deus. Quanto mais vazios do Espírito Santo, mais secos, mais desanimado, mais ambiente pesado, e dependendo da razão pela qual ele não está muito cheio do Espírito Santo, ele poderá estar mais próximo do diabo. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala por um texto inspirado. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala por promessas cumpridas. Noé, faz um barco aí, vai chover, e choveu. Abraão, eu vou te dar um filho.
Demorou 25 anos. Abraão começou a pensar, vai ver que ele não vai me dar, vai ver que é Ismael, vai ver. De Gênesis, Apocalipse, Deus fala e Deus cumpre. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele fala. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele muda e Ele transforma. Quanto mais próximo de Deus, Ele fala pela Bíblia. Ele fala por promessas. Ele fala por sonhos. Ele fala por visões. Ele fala por profecias. Se você ler a Bíblia prestando atenção como Deus fala e como Deus cumpre, você perceberá, por exemplo, que Ele fala por sonhos. O que seria de José se ele não tivesse sonhado o sonho de Deus? O que seria de José se ele não estivesse no Egito compreendendo o que estava acontecendo com ele, porque Deus tinha dado um sonho quando ele ainda estava com seu pai? O que seria de José se ele não tivesse interpretado os sonhos nas prisões? O que seria de José se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó? Ele não era nada. Mais próximos de Deus, mais cheios do Espírito Santo, mais próximo da presença de Deus, mais próximo da voz de Deus. O que seria de Jacó sem o sonho da escada, anjo descendo e subindo? O que Deus falou naquele sonho, o que ele respondeu para Deus no dia seguinte, como foi a sua vida depois? É aquele sonho que determina a vida de Jacó. E você quer saber, é aquele sonho que determina a vida de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O que seria Jacó sem aquele sonho? O que seria Israel sem aquele sonho? O que seria Israel sem Abraão, Isaque e Jacó? O que seria do livro de Daniel sem o sonho de Nabucodonosor? O sonho de Daniel, que sonhou o sonho de Nabucodonosor e interpretou o sonho de Nabucodonosor. O que seria dos Gálatas, não, dos Filipenses, Tessalonicenses e Iberianos, sem o sonho passa a Macedônia? O que seria de José e Maria, se José não tivesse sonhado o sonho de Deus? Aceita Maria como a sua esposa, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O que seria dessa família sem esse sonho? Que eu estou querendo dizer para você, mais perto de Deus, mais perto da presença de Deus, mais perto da revelação da Bíblia, mais perto da profecia, mais perto do sonho, da visão. Menos Deus, mais desânimo, mais endurecimento, mais surdez, mais lamento, mais reclamações. Quanto mais cheio de Deus, mais louvor, mais alegria, mais fé. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E nós precisamos resolver se nós vamos ser cheios do Espírito ou se nós vamos ser vazios do Espírito. Felizmente, vazio do Espírito, dependendo das condições pelas quais a pessoa está, poderá ser mais próximo do diabo. Quanto mais cheio do Espírito Santo será, mais próximo de Deus. Nós podemos nos encher do Espírito e voltar a ouvir a voz de Deus, quer seja pela Bíblia, quer seja por profecias que não desprezaremos, mas também julgaremos, quer seja por sonhos simbólicos, que saberemos que Deus falou e teremos o discernimento. Quanto mais próximos, mais sensíveis. Quanto mais longe, menos sensíveis. E as pessoas ficam insensíveis quando elas resistem ao Espírito Santo. Estevão estava sendo morto e ele disse: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Qual foi profeta que vocês não perseguiram? Vocês mataram os profetas que falavam do Messias. E se a tradição judaica estiver certa, Manassés, nos primeiros anos do seu reinado, matou Isaías de maneira muito, muito cruel. Estevão disse: vocês sempre resistiram ao Espírito.
Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo escreve: não apaguem o Espírito Santo. Atos 7, Estevão diz: não resistam o Espírito Santo. Em Efésios 4,30, o verso de hoje, o apóstolo Paulo escreve: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo da promessa. Não entristeçam o Espírito Santo pelo qual vocês foram selados. Não entristeçam o Espírito Santo, que ele é o selo da garantia da redenção plena. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Podemos cada vez mais ser cheios do Espírito, como podemos também resisti-lo, apagá-lo e até mesmo extingui-lo. Quanto mais vazio, mais murmurador. Quanto mais vazio, mais infeliz. Quanto mais vazio, menos fé. Quanto mais vazio, menos comunhão uns com os outros e com Deus. Quanto mais vazio, mais a Bíblia é dura de ler. Quanto mais vazio, nenhuma alegria na oração. Quanto mais vazio, nenhuma alegria na comunhão com Deus. Quanto mais vazio, mais surdo, não ouve a voz de Deus de jeito nenhum. Quanto mais próximo, mais cheio, mais vida abundante, mais sensibilidade, mais discernimento, mais fé, mais compaixão, mais misericórdia, mais santidade, mais fruto do Espírito, mais dons do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais santos seremos. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais Deus teremos conosco. Quanto mais cheios tivermos, ninguém precisará falar: faz isso, faz aquilo. Você desejará estar aos pés do Senhor, com a palavra do Senhor, com louvor na boca para o Senhor, com amor, com misericórdia, com fé. Quanto mais longe, mais ódio, mais vingança, mais destemperança, mais infidelidade, mais mentira, mais desonestidade, mais perto do diabo. Quanto mais cheio do Espírito, mais perto de Deus, mais próximo de ouvir a sua voz, mais possibilidade de discernir os tempos. E a pergunta é: como não entristecer o Espírito Santo? Porque ele está em nós. Ele vai se alegrar ou ele vai se entristecer? Ou nós vamos apagá-lo e resisti-lo, ou nós vamos jogar junto, nós e o Espírito Santo. Como não entristecer o Espírito Santo? O apóstolo Paulo responde essa pergunta dessa maneira, e já eu lerei alguns versos. Ele responde assim: não pode o crente, tendo sido lavado no sangue de Cristo, selado com o Espírito da promessa, viver como se não fosse crente, viver como se fosse um incrédulo, viver como se nunca tivesse se convertido, viver como alguém que não conhece a Deus, viver segundo a maneira antiga de viver, viver segundo a cultura cheia de conceitos não bíblicos. Quando nós vivemos como se não conhecemos a Deus, à luz da cultura existente e não à luz dos princípios das Escrituras, quando nós vivemos nas trevas, sendo filhos da luz, como se ainda estivéssemos nas trevas, com os princípios das trevas, nós entristecemos o Espírito, e quando nós entristecemos o Espírito, nós ficamos mais próximo do diabo, nós damos lugar ao diabo, essa que é a verdade, e nós ficamos secos, duros, cegos, longe de Deus.
O apóstolo Paulo diz: não viva como os incrédulos, não viva como os gentios. Nesse sentido, pessoas que não conhecem a Deus, não têm nenhuma revelação de Deus, contrário dos judeus que tinham. Não vivam como os gentios, não viva como alguém que não conhece a Deus, não viva como se você estivesse no mundo e fosse do mundo, porque as pessoas do mundo têm pensamentos fúteis. As pessoas do mundo, fúteis em relação à palavra de Deus. As pessoas do mundo têm pensamentos obscurecidos. As pessoas do mundo têm coração duro. As pessoas do mundo não têm sensibilidade para a presença de Deus e para a voz de Deus. Não viva como vocês fossem do mundo. Vocês não foram ensinados assim. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É linguagem figurada. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Refere-se à antiga maneira de viver. Refere-se ao jeito que as pessoas vivem, como se não fossem crentes. Vocês foram ensinados a não viver dessa maneira. Vocês foram ensinados a deixar o velho homem, o antigo estilo de vida sem Deus e fora das Escrituras, e vocês foram ensinados a viver segundo o novo homem, revestindo-se do novo homem. Isso é figura de linguagem. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, que significa viver da maneira de crente à luz das Escrituras. Vocês foram ensinados não se amoldarem aos padrões do mundo, mas serem transformados pela renovação da mente, segundo os princípios das Escrituras. Isso é viver o novo homem, segundo a nova maneira, segundo a palavra de Deus. Nos levará a ter cada vez mais comunhão com o Espírito, sentiremos mais a presença de Deus, seremos mais amorosos, ouviremos mais a voz de Deus. E ele diz isso em Efésios 4:17. Olha para mim, preste atenção. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, na sua Bíblia vai estar meio diferente, mas preste atenção, mesmo que não está sendo projetado, você vai pegar. Efésios 4:17. Eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, aqueles que não têm revelação de Deus e conhecimento de Deus. Não vivam mais como gentios. Eles vivem na futilidade dos seus pensamentos. 4:18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. No final do verso 18, eles têm coração endurecidos. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade. Tendo perdido toda a sensibilidade, e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ele está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para crentes e dizendo: não deem lugar ao diabo. Ele está escrevendo para crentes e dizendo: não entristeça o Espírito Santo, o selo da promessa que está em vocês, a garantia da redenção total. Não entristeça o Espírito Santo, vivendo como se não fossem crentes, segundo a cultura ao redor, com pensamentos fúteis à luz da Bíblia, com pensamentos obscurecidos à luz da Bíblia, com corações endurecidos. Eles perderam toda a sensibilidade. Quem vive como se estivesse nas trevas, perde toda a sensibilidade. Não consegue mais louvar, não consegue adorar, não consegue ler a Bíblia, não consegue amar, não consegue perdoar, não tem prazer no culto, na presença de Deus, na glória de Deus, não tem prazer em Deus e nas coisas de Deus. Na verdade, dá lugar ao diabo. O apóstolo Paulo os lembra: vocês não foram ensinados assim.
Vocês não foram ensinados como se estivessem no mundo. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, da nova maneira de viver, pois assim seremos sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus, à glória de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, verso 22 de Efésios 4: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a não viver segundo a antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a não viver nas trevas. Vocês foram ensinados a não viver segundo os valores do mundo. Vocês foram ensinados a não se amoldarem aos padrões deste mundo, mas serem transformados pela renovação da mente de vocês, à luz das Escrituras. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a não viver como se fossem incrédulos, a não viver segundo a antiga maneira. Vocês foram ensinados, verso 23 de Efésios 4, verso 23 e 24, vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar, pensar agora segundo as Escrituras. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, andar segundo os valores das Escrituras. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. A partir daí o apóstolo Paulo passa a ser muito prático. O que é ser velho homem? O que é ser novo homem? E o ponto aqui principal é: nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o ponto principal. Nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Cristo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o selo da garantia que quando a trombeta tocar, nós vamos subir. Ter o Espírito Santo é ter Deus. E nós somos exortados nas Escrituras a não entristecê-lo, a não resisti-lo, a não apagá-lo. Ele está em nós, mas existe a possibilidade de extingui-lo e apagá-lo e entristecê-lo. Infelizmente, essa possibilidade dá lugar ao diabo, a opressões malignas. Infelizmente, essa possibilidade pode nos levar a tristezas e depressões. Não toda tristeza e depressão tem a ver com isso, pode ser física também. Vai no médico e toma remédio. A gente ora, mas você toma remédio também. Até Deus te curar, toma remédio. Não fica só crente e não vou no médico. Não vai no médico e toma remédio enquanto a gente ora. Porque você é ser humano. Então, quanto mais entristecermos o Espírito, estaremos entristecendo Deus. Quanto mais entristecermos Deus, mais gelados, mais frios. Tem uma alegria nenhuma no louvor, tem alegria nenhuma na adoração, tem alegria nenhuma na reunião de oração, tem alegria nenhuma na presença de Deus, não tem alegria nenhuma no plano de Deus, não reflete Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, reflete Jesus. Você já conheceu pessoas que refletem Jesus? Já conheci muitos. Mas você já conheceu crente que não reflete Jesus? Conheci um número bem maior ainda. Lembro que quando eu tinha 7 anos, um missionário americano da igreja missionária visitava a chácara lá onde nós morávamos. Meu pai, minha mãe, 5 filhos, é uma longa história. Missionário americano, evangelizou minha família. Eu lembro do meu pai criança, porque ele morreu quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que ele lia a Bíblia em voz alta e explicava para minha mãe. O que ele estava explicando, não sei, porque ele não teve tempo de frequentar uma igreja e ser batizado. Mas ele foi evangelizado, tudo indica que ele recebeu Jesus, ele lia a Bíblia.
e ele explicava para minha mãe, isso eu tenho a memória bem clara. Eu bati a perna o tempo todo naqueles dias na chácara lá na cidade de Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. 19 horas, quando começava a Hora do Brasil, num rádio a válvula, eu capotava de sono e eu estava ouvindo meu pai lendo a Bíblia e falando para minha mãe. Quando ele morreu, o carro vinha na frente para São Paulo, o caminhão de mudança vinha mais atrás, mas eles resolveram que eles iam passar na casa do missionário americano. Missionário americano com aquele dinheirão todo que americano tem. Aí eles põem 4 filhos no mundo, 5 filhos no mundo, sem nenhuma preocupação, e vive nesse cafundó do mundo, sai dos Estados Unidos para morar em Sertãozinho. E o nosso carro parou na casa do missionário americano. Sabe o que eu lembro até hoje? O ambiente na casa era diferente. Como que os 4 filhos vieram brincar comigo e a maneira como eles brincavam era diferente. Eles refletiam a glória de Deus e a presença de Deus. Eu nem conhecia Jesus, eu nem era de família evangélica, mas eu sei que quando entrei naquela casa era diferente. Quanto mais próximos de Deus, quanto menos entristecermos o Espírito Santo, o ambiente ao seu redor tocará vidas. Você mudará o ambiente em que você estiver. Se você, aonde estiver, é sinônimo da confusão, possivelmente você não está cheio de Deus. Se você, aonde você estiver, o ambiente for transformado, você está cada vez mais próximo de Deus, refletindo Jesus. Ninguém vai refletir Jesus porque é o bonzão. Nós vamos refletir Jesus por temor a Deus, porque queremos andar segundo a nova maneira de viver, o novo homem, agraciado por Deus, confessando os nossos pecados, pedindo ajuda nas áreas difíceis. Quanto mais próximos de Deus, mais refletiremos Deus. Se você é a pessoa que quando alguém chega perto, você só está reclamando e murmurando, e ninguém tem alegria, não vê a hora de sair de perto de você, possivelmente você não está refletindo Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais você refletirá Deus. Aí o apóstolo Paulo é bem prático, o que é velho homem, o que é novo homem, porque nós não queremos dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é o verso 27, não deem lugar ao diabo. Ele é bem prático, o que é novo homem, o que é velho homem, o que é entristecer o espírito, o que não é entristecer o espírito. Verso 25 de Efésios 4, ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Você já conheceu o crente mentiroso? Você já conheceu o crente que não cumpre as promessas? Você já conheceu o crente que mesmo tendo dinheiro não paga as contas? Você já conheceu o crente que não cumpre a palavra? Isso é velho homem. Nós não podemos ser selados com o espírito da promessa, o selo da redenção, e ser mentiroso. Não viva como aqueles que não conhecem a Deus. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Isso é velho homem, é a antiga maneira de viver. Fale a verdade ao seu próximo. Falar a verdade é novo homem. Falar a verdade alegra o espírito. Falar a verdade nos faz encher do espírito. Falar a verdade nos faz refletir Jesus. Falar mentira dá lugar ao diabo, reflete o mundo. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Velho homem é assim, ele fica irado e já começa: Deus vai matar, Deus mata essa pessoa, Senhor amado. O fim do dia já vai cair morto, durinho, que não o Senhor matou muita gente no deserto. Não esqueça, Senhor, tem uns por o Senhor matar hoje. Começa a matar hoje, Senhor. Mata que nem as pragas do Egito, vai matando, Senhor. Isso é velho homem.
Novo homem é que nem Jesus: Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Por mais injusto, por mais errado. Novo homem que não quer entristecer o Espírito, que quer sentir a presença, que quer refletir Jesus, que quer refletir a bondade, a misericórdia de Deus, que quer ser cheio. Quanto mais cheio, mais sensível. Não adianta, gente, pastor dá bronca em crente. Se o crente está vazio, o crente está vazio. Se o crente não quer ler a Bíblia, não adianta dar bronca. Se o crente não quer orar, não adianta dar bronca. Você pode dar bronca, não funciona. O que vai funcionar é se encher cada vez mais do Espírito. A pessoa não vai conseguir não orar. Se não deu para orar hoje por qualquer correria, vocês viajando por aí, tantas horas dentro do avião, você chega quebrado lá, não dá para orar, você está quebrado, irmão. Mas você não vê a hora de orar. Você não vê a hora de se humilhar, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Crente é diferente. Ele pode ter 100% de razão na ira dele, mas ainda assim, cheio do Espírito, ele vai dizer: misericórdia, Senhor, eles não sabem o que fazem. Misericórdia, Senhor, ele não conheceu Jesus. Misericórdia, Senhor, ele não nasceu no lar cristão, da avó super crente, da tia super crente, da mãe que contava histórias. Oh, ele não nasceu, ele nasceu naquele lar da confusão, da briga, do divórcio, dos vícios, do alcoolismo. Ele cresceu naquela realidade, Senhor, quando ele também não nasceu dentro de um prostíbulo. Misericórdia, Senhor, ele não tem a mesma história de vida. Crente é diferente, não vive segundo os valores do mundo. Desculpa aí, eu não quero ofender ninguém, mas no processo político recente do Brasil, eu falava para mim mesmo: quanta gente odeia esse Lula. Não vou nem falar para você em quem eu votei, não é quem você está pensando. Você não pode ser filho de Deus e odiar Lula. Você vai dizer assim: Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor que entrou na minha família e na minha vida, eu vim da onde eu vim, o Senhor ainda pode salvá-los. O Senhor que salvou aquele apóstolo Paulo, que gostava de bater em crente e levar carta para crente ser perseguido, todos os seus filhos, selados no sangue, selados no Espírito da promessa, ele estava matando os crentes. O Senhor ainda foi salvar aquele homem. Então o Senhor pode salvar esse homem aqui também. O Senhor pode mudar essa história desse país e dessa família. Não importa, no federal, no municipal, no estadual. Quantas vezes eu fico horrorizado que quando vem as campanhas políticas, um fica desejando não sei quem que é crente, fica desejando não sei o que para o outro. Sabe o que acontece quando essas pessoas fazem um tal de um trabalho aí na cruzilhada, às vezes põe na frente da igreja, aqui na lateral, a gente olha assim: Senhor, misericórdia, eles não te conhecem. Todas essas invocações aí não têm poder. Estamos assentados em Cristo Jesus, desfazemos, mandamos embora, mas não amaldiçoamos as pessoas. Eles não conhecem Jesus. E possivelmente que a nossa oração e intercessão, eles podem ser tocados pelo poder de Deus. Não dê lugar ao diabo, andando segundo o velho homem, a antiga maneira de viver. Verso 28, o que furtava não furte mais. Isso é velho homem, antes trabalhe. O verso diz: trabalha para você viver, e quem sabe vai ganhar tanto dinheiro que ainda você vai ajudar os necessitados. Verso 29, aperta o cinto aí, segura aí. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ah, como eu estou horrorizado. Diz que tem esse pastor tal, esse missionário tal, não sei quem tal, no YouTube, falando palavrão, fazendo sinais obscenos. Não saia da boca de vocês palavras torpes, palavrões, obscenidades,
piadas sujas. E fique esperto, não saia da sua boca piada desrespeitando e com irreverência à Bíblia, ao Trino Deus. Isso aí é perigoso, isso traz juízo. Não pensa que Deus é a sua piadinha, não pensa que a Bíblia é a sua piadinha, não pensa que o selo da promessa é a sua piadinha, não pensa que Deus em você é a sua gracinha. Não vá por essa linha. Não saia da sua boca palavra torpe, obscena. Não saia da boca de vocês, o apóstolo Paulo escreveu, palavra torpe, obscena. Não saia da palavra da sua boca irreverência a Deus e a sua palavra. Não saia da sua boca brincadeirinha com o plano de Deus e a revelação de Deus na história. Você pode até não amar Israel na sua pecaminosidade. Ei, cuidado aí antes de você falar. Porque Deus fundou essa nação para ser instrumento da glória dele, não porque eles são bons, eles também são pecadores. A Bíblia diz que eles têm dura cerviz, mas eles são a própria manifestação da graça de Deus, que os preservou e trouxe o Messias da tribo de Davi, da tribo de Judá, da família de Davi. Não fica com brincadeirinha com o plano de Deus, não fica com brincadeirinha com a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Não fica com brincadeirinha com os dons espirituais, piadinha de profecia e não sei o que. Não saia da boca de você palavra torpe, não saia obscenidades, mas saia, Efésios 4:29, apenas palavra que for útil para edificar os outros. Isso é novo homem. Velho homem é boca suja, velho homem é furtar, velho homem é irar, desejando a morte, velho homem é mentir, velho homem é pecado à luz das Escrituras. Novo homem é santidade, é mudança, é santidade, é mudar a forma de pensar, viver segundo as Escrituras, apoiado por Deus em nós, ajudados por Deus em nós. Eu prego com liberdade porque eu sou bastante humano, o suficiente para ter pecado muito. Ai, quanta gente eu já matei no meu coração, perdi a conta, já matei muita gente, de tanta raiva que eu fiquei. E quantas vezes eu perdi a vontade, talvez ler a Bíblia, até mesmo ir no culto, quantas vezes? Não vou dizer uma coisa para você. O selo da promessa está em nós, e a gente pode vencer tudo. Faz a sua listinha de quem você odeia. Espírito Santo, em nome de Jesus, estou perdoando hoje, segundo a graça do Senhor e o teu poder. Eu não estou sozinho, o Senhor está aqui, eu estou perdoando. Senhor, apesar da cultura do ódio, quase que eu estou querendo que essa turma toda morra, mas eu estou falando para o Senhor, não é assim nas Escrituras. Eu estou abençoando o nosso presidente, a sua família. O poder do Senhor pode alcançá-los. Estou abençoando meus inimigos, estou abençoando aquele que nos persegue, pela graça e a misericórdia do Senhor, pelo poder do Espírito, não porque somos grande coisa. É nesse contexto do que é velha vida, nova vida, que Paulo então escreve: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o selo da promessa do Espírito Santo da promessa. Não entristeçam a garantia, o selo da garantia que estamos salvos. Não se esvaziem do Espírito Santo. Não apaguem, não resistam o Espírito, ou a vida cristã vai ser dura demais. Vai ser desânimo demais, tristeza demais, murmuração demais, incredulidade demais, descontrole demais. Por isso ele diz: livrem-se da amargura, e nós vamos livrar, pelo poder de Deus, do Espírito Santo em nós. Livrem-se da indignação e ira com ódio destrutivo. Livrem-se, pelo Espírito Santo nós vamos livrar. Livrem-se da gritaria, livrem-se da calúnia. Calúnia não é maledicência.
Maledicência é quando você fala mal dos outros, é para livrar disso aí também. Calúnia é quando a culpa é sua, você põe a culpa no outro. Livrem-se da gritaria, livrem-se da calúnia, para de culpar os outros quando a culpa é sua. Livrem-se de toda maldade. Isso é velho homem, entristece o espírito, dá lugar ao diabo. Verso 32, sejam bondosos, isso é novo homem, sejam compassivos, vai nos encher do espírito, sejam perdoadores, perdoam-se mutuamente, como Cristo os perdoou. Irmão, nós estamos diante de nós uma decisão séria que nós temos que fazer. Pelo sangue de Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Pelo sangue de Cristo, nós temos o selo, a garantia da redenção. Ter o Espírito Santo de Deus em nós é ter Deus. Ser ensinado por Ele é ensinado por Deus. Quando Ele ilumina a Bíblia, é Deus iluminando. Quando Ele manifesta os dons, é Deus manifestando. Quando Ele está em nós, o trino Deus está em nós. E quando nós o entristecemos, ficamos insensíveis à presença de Deus e à sua voz. Ninguém é melhor do que ninguém, mas quanto mais cheios do Espírito, mais fácil orar, mais fácil adorar, mais fácil ser crente, mais fácil ler a Bíblia, mais fácil não faltar na igreja. E os irmãos que estão na distância, eles não puderam vir porque não tem carro, moram em outro lugar. Deus está te ouvindo, Deus vai te abençoar, não se sinta culpado. Mas tem muito crente dizendo, eu não vou à igreja mais. Como assim não vai? E a promessa, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estarei. Como assim não vai? E o ensino dos apóstolos que se reuniam, onde vai ficar esse ensino? Agora eu não faço mais o que a Bíblia diz, só faço o que eu quero, o que der na minha cabeça. Eu sou desigrejado, só obedeço o que eu quero, do jeito que eu quero e pronto. Esvazia-se do Espírito Santo, você se esvazia de Deus. Com isso vem coração duro, pensamento fútil, perde a sensibilidade. Quanto mais próximos de Deus e do Espírito, mais sensibilidade, mais presença de Deus, mais você muda o ambiente onde você chegar. Onde você entrar, você vai mudar o ambiente. Quando você falar, um conselho simplesinho, vai tocar o outro coração. Quando você orar, a pessoa vai dizer, ei, parece que levantou um peso aqui. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o fato que você está se enchendo do Espírito Santo, em vez de andar segundo a velha maneira, dando lugar ao diabo. Tem a ver com estar em Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou pedir perdão de pecados, então você vai pedindo perdão aí também. Amém. Agora coloque-se diante do Senhor. Nós não viemos num programa assim, tipo de auditório. Não é isso que nós viemos fazer. Nós viemos na igreja do Senhor. Nós não viemos aqui ouvir uma palestra, mais uma, não é isso que nós viemos. Nós viemos ouvir a voz de Deus pelas Escrituras. Nós não viemos aqui sem nenhum propósito, nós viemos entender o que entristece o Espírito, pelo qual nós fomos selados no Espírito da promessa. Nós não queremos entristecê-lo segundo o velho homem, mas alegrá-lo segundo o novo homem. Nós só nos livraremos da tristeza, do desânimo, da dureza de coração, quanto mais cheios do Espírito estivermos. Mas se nós o ofendemos pelos nossos pecados não arrependidos, nós vamos endurecendo. As palavras de Jesus se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vocês pedirem será feito.
Ele também disse: se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Fruto de pessoas salvas, fruto de santidade, fruto de bondade, fruto de misericórdia, fruto de perdão, fruto de caráter transformado. Veja, o fruto ele vem de Deus em nós. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto, porque será Deus fluindo em nós como um rio de água viva. Se o Espírito Santo estiver em nós, cada vez mais fluindo, o fruto é bondade, misericórdia, amor. O fruto é liberdade na oração, na adoração. O fruto não é eu sou melhorzinho, eu consegui, você não conseguiu. Não tem nada a ver com conseguir, tem a ver com o Espírito Santo nos encher. Tem a ver com não entristecer o Espírito. A espiritualidade não tem nada a ver, eu consegui, você não conseguiu. Se eu tivesse conseguido, eu teria do que me orgulhar. Eu não tenho nada para me orgulhar. Quanto mais cheios do Espírito, mais cheios de Deus, mais sensíveis a Deus. Eu vou fazer uma oração de maneira discreta, você vai fazendo a sua aí também. Pai amado, quando nós encontramos Jesus, fomos selados com o Espírito, muito obrigado. Nós nos tornamos teus filhos, mas o Senhor sabe que quando nós encontramos Jesus, nós não tínhamos lido toda a Bíblia. O Senhor sabe que muitas vezes não fomos bem discipulados. O Senhor sabe que muitas vezes não entendemos direito. E o Senhor sabe que inúmeras vezes vivemos como antiga maneira, entristecendo o Espírito e ficando cada vez mais secos. Até fazíamos isso sem entendimento. Mas hoje nós tivemos um entendimento. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Se vocês andarem segundo o novo homem, vocês darão muito fruto. Se vocês não entristecerem, não se esvaziarem, não apagarem o Espírito, vocês darão muito fruto. Se vocês estiverem cheios de mim, ouvirão a minha voz e terão os meus sonhos, eu voltarei a falar. Se vocês estiverem próximos de mim, terá também os sinais de Deus. E nós pedimos perdão das inúmeras vezes que nós entristecemos o Espírito Santo, muitas vezes por ignorância, falta de discipulado. Mas hoje estamos pedindo perdão das muitas vezes que entristecemos o Espírito. E hoje estamos convidando o Teu Espírito Santo para nos dar sensibilidade de novo. Sensibilidade ao ler a Bíblia, sensibilidade ao orar, sensibilidade ao adorar, sensibilidade para ter os sonhos e discernir os sonhos de Deus. Espírito Santo, venha nos ajudar. Perdão, Senhor, pelas muitas vezes que nós o entristecemos, segundo a velha maneira de andar. Perdão, Senhor, o Senhor sabe que nós pecamos e estamos pedindo perdão. E agora estamos pedindo, Senhor, a renovação do Espírito, aleluia. Como ia ser diferente se fôssemos mais amorosos, bondosos e compassivos. Como ia ser diferente se fôssemos mais perdoadores. Como seria diferente se fossem mais quebrantados. Como seria diferente se tivéssemos mais fé. Como seria diferente se mudássemos o ambiente onde quer que chegássemos e sem que fôssemos a confusão em pessoa. Como seria diferente se a glória do Senhor se manifestasse no nosso louvor, na nossa oração, na nossa visita. Como seria diferente se tivéssemos tristeza com a velha maneira de andar e quiséssemos a nova vida sem levar bronca, porque o Espírito Santo está fluindo em nós. Como seria diferente a vida abundante do Senhor. Nessa campanha, Senhor, estamos trocando a dureza, porque um dia entristecemos o Espírito, para receber hoje sensibilidade de novo para a Tua voz. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.